acabamento desse painel, o que você tem a falar para mim? Referente a esse painel aqui, ele houve uma modernização em relação ao G4, que na época ele disputava, ele junto com os dois, convivia juntos os dois. O G4 trouxe uma polêmica muito grande referente ao acabamento interno. Mas esse aqui, o G5, ele trouxe essa revolução, que traz essa caída aqui, né, essa parte superior dele aqui, dando essa saída de ar aqui para desbaçar o vidro dianteiro. Então ficou um acabamento bem legal. O acabamento Volkswagen também é muito bom, né? Se a gente olhar um plástico duro, mas um acabamento honesto, né? Pela época principalmente, trazendo aqui uma textura de um tipo, aqui já trazer um pouco mais diferente em relação ao superior. Então tá um acabamento meio melhor em relação aos concorrentes, que normalmente era um painel inteiriço dos demais concorrentes. Esse aqui traz essa divisória, né, da parte superior com a parte posterior aqui, inferior do carro. Marcelo, sabemos também que houve uma polêmica a respeito dessa saída de ar. Anteriormente era quadradinha, bonitinha, mudou automaticamente para essa redondinha. O que você tem a falar sobre isso para mim? Isso aqui, ele desevoluíram, né? No lugar de evoluir, desevoluíram essa saída de ar. Porque a saída de ar lá do Gol G3 era uma saída de ar mais, melhor, era base chata no painel, ela saía, não dava esse problema de danificação quando se liga um ar-condicionado mais, com vento mais forte, ela começa a dar uma viradinha, começa a fechar. Isso acaba dando um transtorno para o cliente que está a bordo aqui, o passageiro, né? Então, essa saída de ar foi a maior polêmica para mim da parte interna desse carro. Entendo. Quanto ao painel nessa parte de regulagem de ar, saída, o que você fala para mim? Essa saída de ar, essas regulagens aqui, dos comandos aqui, eu achei que ficou bem melhor, referente aos demais. Isso sim, aqui ficou bem, um carro bem mais sofisticado, as saídas, os botões aqui de comando, ficou legal, né, do desembaçador, do ar-condicionado, dessa parte aqui também de temperatura, ficou um carro sofisticado muito legal, essa parte aqui. Os botões aqui também de travamento, essa parte também foi bem posicionado, o pisca-alerta aqui também, algo que muitos carros ficam aqui atrás do volante, é um pouco mais difícil. Aqui fica bem à vista, né? Então ficou bem acabado. Agora vamos falar um pouquinho dessa coluna A. Você viu que tem uma saidinha aqui, o que você falaria para mim sobre isso? Essa saída aqui são os tweetzinhos dele, né? Esse carro. Então essa coluna aqui ficou bem acabada, ficou com uma caída bem de um carro mais maior. Dá uma sofisticação com um carro que fosse uma frente bem maior para que está aqui dentro, né? Mesmo ele não sendo um carro tão grande na parte frontal dele, mas um carro que dá uma presença de um carro bem maior. Então acho que essa saída ficou muito legal. E atrás desse acompanhamento aqui com um acabamento muito honesto pela época, trazendo uma parte do forro também muito honesta. Então ficou muito legal. Marcelo, em relação a esse console aqui, acabamento, o que você tem a falar sobre ele um pouco? Eu acho esse console aqui, né, pela época, um console muito honesto, né? Traz esses dois porta-copa aqui, que na época não trazia os carros populares, traz esse porta-objeto, colocar uma carteira, um porta-objeto até honesto, com profundidade até legal. Tem essa tomada 12 volts aqui também que ajuda bem, nessa posição aqui, dá para carregar um celular, que tem esse porta-objetos aqui, né, colocar o celular aqui, então dá para um manuseio melhor do que ficar jogando no banco, jogando em cima em outro lugar que não seja tão adequado. E tem esse porta-objeto aqui também que dá pra colocar um monte de baguncinha aqui que dá para ajudar bastante. Então ficou bem legal e bem honesto pela época. Tá certo. E a respeito do painel de instrumento, o que você tem a falar sobre isso? O painel de instrumento na parte interna desse carro é uma das grandes evoluções também que houve na época, né? É um painel que ele trouxe essa diferença de separação, porque o anterior no G4 trazia, o GS3 já trazia um painel bem similar a esse, né? Por isso que eu digo, a Volks, ela não lugar de evoluir, ela desevoluiu, ela voltou no tempo, né? Então, tipo assim, o G5 ela trouxe novamente essa proposta de melhorias. E então o G5 ela mostra esse painel aqui separado, traz muita lembrança do Golf, carro bem superior, né? Com esses mostradores aqui de temperatura e de combustível superior, né? Então isso é algo bem inovador pela época, que não trazia muito isso, era algo mais simplificado. A parte do conta-giro aqui é bem evidente, é algo bem grande, assim, que dá para entender muito bem a leitura dele, com números dignos pelo tamanho. O velocímetro também
trazia o tamanho legal, adequado pela época. Eu só achei pequenos que, dependendo da versão, essa parte aqui do mostrador interno, do meio, né? A quilometragem, hora, consumo, entre outros, que alguns trazia já na época. Porém, esse aqui é o pequenininho, que é o maiorzinho, né? Então, tipo assim, isso aqui ficou um pouco mais inadequado pelo tamanho do painel. Sobrou muito espaço aqui entre um contagiro e o velocímetro, dando para colocar algo maior, um display maior aqui. E daria melhor também a visibilidade, mais função, melhor entendimento para a pessoa entender, né? E compreender na hora de ver as leituras do display, né? Então, tipo assim, desse painel para mim faltou só um display um pouquinho maior. Aí daria um pouco mais de amplitude para a pessoa entender melhor quem está a bordo aqui do carro. Então, aí entrar a parte do volante aqui, um volante com empunhadura muito legal, né? Você pega assim, aquele volante que cansa muito, que o volante que cansava muito na época era do Corsa e do Celta, cansava bastante, era um pouco mais pinço, pro lado esquerdo. Os comandos aqui dele traem muito a mão, é bom isso aqui para você dirigir, a dirigibilidade do carro se torna melhor, né? Ainda aqui nessa parte do painel traz essa saídinha aqui de ar também, mostrando uma parte mais de requinte, né, do carro em si. Traz porta-objeto aqui, dá para colocar um documento do carro bem posicionado, né? Você consegue pegar aqui com grande facilidade, então o carro ficou com uma posição muito legal. Na parte aqui também do acabamento aqui da porta, a gente vê aqui que é um acabamento bem honesto, né? Um plástico bom, né? Não é soft touch, mas é bem honesto. Trazendo aqui uma parte de tecido, né, separando já um pouco mais de maciez, com os comandos aqui dos vidros dianteiro, elétrico, né, o traseiro ainda não era, nessa versão aqui, com os retrovisores externo elétrico também, isso ajudava muito na época, e era muito poucos carros que trazia esse sentido desses carros assim, com retrovisores externos elétricos. Então é uma inovação muito grande, né, e a saia da porta aqui em geral, aqui a folha, é um acabamento legal, justo, né? Vindo com essas partes aqui dos alto-falantes aqui, com acabamento diferenciado, né? Aquele circular, que era algo mais diferente, era mais igual na época, né? Fazendo porta-objeto aqui também digno, então ficou bem legal mesmo. Voltando aqui na parte de dentro do carro, ainda traz a parte do regulagem de altura de banco. Isso aqui na época era extraordinário, né? Ainda é hoje, mas hoje é mais normal nos carros. E isso aqui, quando existia na época, era algo que era muito extraordinário, né? Então, uma coisa que eu aprecio muito no carro da Volvo, nos carros dela, na época, era essa aqui. O Gol, praticamente o G5, veio todos com isso aqui, desde a versão de entrada, né? Então, isso aqui é algo muito interessante. Marcelo, falamos do painel de instrumento, falamos do acabamento. Agora vamos falar um pouquinho do espaço interno dele, espaço entre eixo, regulagem de banco. O que esse podia ter, o que não tem, o que difere do concorrente. O que você pode falar pra gente, Marcelo? Esse aqui, no espaço entre eixo dele, ele é um espaço, vou falar assim, aproveitado em relação ao concorrente, né? Ele tem 2,46 contra 2,49 do Corsa. Só que o Corsa, a parte interna, há um menor aproveitamento, né? Então, tipo assim, ele é maior entre eixos, mas o aproveitamento interno dele é menor, né? Então acaba se tornando menor internamente. Na parte interna aqui, o banco traseiro, a gente olha que é um tecido bom, muito bom, um acabamento bom, com a densidade do banco muito boa também, e trazendo aqui um diferente material, tá vendo aqui já um outro, dando detalhe, uma sofisticação bem melhor, bem maior. E vindo aqui para trás, uma coisa que eu acho um ponto muito negativo nesse carro é aqui atrás, nem na versão topo de linha já existia essa parte de apoio de cabeça e o cinto de 3 pontos, né, que é algo de segurança hoje, isso nos carros. E desde aquela época era segurança já, né? Só que acontece, a versão topo de linha do Corsa já trazia o cinto de 3 pontos no banco do meio do passageiro. E isso dá maior conforto, mesmo trazendo apoio de cabeça, mas em questão de segurança em si, ele era bem completo, o Corsa em si. Só que esse aqui deixava a desejar, né, na parte traseira, porque só trazia o cinto abdominal e não trazia o apoio de cabeça aqui, traseiro. Então isso aí acabou deixando um pouco aí até de polêmica, por ser um carro todo mudado, todo melhorado, mas a Volkswagen não oferecia isso aí, né? E ela veio oferecer isso aí agora como opcional, agora recentemente, nos carros novos, até 2017 ainda não oferecia esse recurso do cinto de 3 pontos.
O apoio de cabeça ela veio a oferecer, mas o 5 3 pontos não. Então isso aí é um ponto negativo do carro. Voltando para o espaço traseiro aqui, né, trazia essa redinha aqui, esse porta-revista, né? Então isso aqui é algo muito interessante na época, né? Algo muito inovador, que na verdade quem trouxe esse recurso aqui dos carros populares foi o Fox, né, na época. Mas você vê que traz o acabamento do banco em si como se fosse um couro, né? Porque é algo mais melhorado, não é só tecido, não, puramente tecido. Então é algo que dá um tom melhor no acabamento do carro em si, né? Só que aqui para ir com conforto só vai dois adultos e uma criança, né? Por que não dá para 3 adultos? Porque aqui o terceiro adulto sofre muito com o quê? Com a largura do carro em si, que não é tão extensa, sofre com a falta dos 3 pontos no meio e do apoio de cabeça, e sofre também com um ressalto aqui do assoalho, né, que é muito alto, né? Então isso aqui acaba incomodando o passageiro do meio aqui, né? Tem que colocar uma perna de um lado, outra do outro aqui, e acaba dando um mau incômodo aqui em relação até aos passageiros que vai na lateral. Então o recomendado é 2 adultos e uma criança.